precisamos refletir um pouco na busca de equilíbrio, de esperança, sobretudo nesses tempos que ora atravessamos. É muito bom estarmos junto do nosso irmão Jesus nas lições do seu Evangelho de luz. Por isso, nos encontramos no ambiente espiritual da Casa de Francisco de Assis para mais uma exposição, hoje do nosso companheiro Marcelo Escocar, que vai trazer o tema Há muitas moradas na casa do meu Pai. E para que possamos já tranquilizar a nossa mente, vamos à leitura de uma página do livro Plantão da Paz, de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, cujo título é Domicílios Espirituais. Há muitas moradas na casa de nosso Pai, assevera-nos o Senhor nas bênçãos da Boa Nova. Entretanto, viverás naquela que houveres erguido para ti mesmo, segundo o ensinamento do próprio Mestre, que manda conferir a cada um de acordo com as próprias obras. Repara, pois, como te situas no campo do mundo, compreendendo que o teu sentimento é a força a impelir-te para os círculos superiores ou para as esferas inferiores, onde tecerás teu ninho. Não te valhas assim da palavra para menosprezar as tarefas de teus irmãos, nem para reprovar as aflições que vergastam a terra. Não te aproveites do conhecimento para condenar ou destruir, e nem procures nas mãos do Cristo o martelo com que derribes, desapiedado, os domicílios alheios. Não exibas a virtude nos gestos exteriores, porque a víbora da vaidade pode ferir-te quando supõe escolher as flores de imaginária vitória, e nem desejes a frente avançada no combate da purificação com o desprestígio e a derrocada dos outros, porque é possível o teu apressado recurso para retificar decisões. Lembremo-nos de que não há céu para quem não edificou o paraíso em si mesmo. E aprendamos, sobretudo, a sentir com amor, a fim de que o amor nos eduque para a extinção das trevas. Os perversos moram nos fojos do crime e os criminosos esbarram sempre nas furnas de tardio arrependimento. Aqueles que abusam dos recursos divinos que o Senhor lhes empresta, estagiam nos desvão do desequilíbrio, e os desequilibrados se deterão, por fim, no abismo da enfermidade. Os desertores da luz jazem domiciliados nas sombras, e os habitantes das sombras demoram-se em lamentável cegueira de espírito. As almas cristalizadas na crueldade estacionam nas enxovias do orgulho e do egoísmo, e os devotos do egoísmo e do orgulho acabam despertando nos despenhadeiros da morte. Observa desse modo a natureza de teu campo íntimo e acautela-te para o futuro, porque, sem dúvida, há inúmeras moradas no universo infinito, mas viverás escravo ou senhor, no templo do bem ou no cárcere do mal, que tiveres escolhido para a tua residência nos caminhos da vida eterna. Então, meus irmãos, juntos em prece, vamos elevar o pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus, esse mestre de todas as horas, aos amigos espirituais da Casa de Francisco, primeiro num preito de gratidão por tudo que recebemos de amparo no dia a dia que ora atravessamos. Vamos dizer ao Mestre Jesus que sim, queremos ser seus discípulos
e precisamos a cada dia mais pensar a respeito das suas lições. Mas também, Mestre, precisamos do seu amor a olhar com todo carinho para essa terra que hoje está em tanto sofrimento. E te pedimos, Mestre, que cada vez mais tenha por nós esse amor infinito que certamente habita teu coração. Querido Jesus, precisamos muito de amparo e sabemos o quanto recebemos. Sabemos que teus emissários de luz, que os nossos anjos de guarda estão sempre junto de nós. E sabemos que no leme de nossos destinos está a tua mão amorosa. Obrigada, Jesus, e permaneça conosco agora e sempre. Que assim seja. Aqui estamos nós mais uma vez para nos reunir e refletir um pouco sobre mais um ensinamento de Jesus. Atentos que estamos sempre ao que ele nos fala, como está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 20, que ele nos ensina. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. E vamos aproveitar aquele ensinamento e aplicar nessa nossa forma virtual. Hoje nós vamos falar sobre o assunto desses ensinos maravilhosos de Jesus, que é: há muitas moradas na casa de meu Pai. Vamos só fazer uma pequena consideração inicial. Vamos recordar que essa passagem, ela se dá na última ceia de Jesus com os seus discípulos. Aquele era um contexto de consolação, em que Jesus procurava levar bom ânimo, tranquilidade para os seus discípulos, porque ele já saberia o que estava por acontecer. E, de fato, logo após aquela última ceia, Jesus foi preso, foi condenado, flagelado, fez a sua via crucis e chegou até o monte, o Gólgota, onde sofreu a infamante crucificação para ato contínuo morrer. Mas naquela última ceia, Jesus estava querendo levar justamente àqueles discípulos que estivessem preparados para isso. E é então que João, no seu Evangelho, no capítulo 14, nos versículos 1 a 3, vai nos trazer o que Jesus disse à época. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Porquanto eu vou para preparar o lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, eu voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, lá onde estou, vós estejais também. Olha que maravilhoso ensinamento, né? E na nossa doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 3, justamente com o mesmo título: há muitas moradas na casa do Pai. Neste mesmo Evangelho de João, o capítulo 14, lá mais adiante, nos versículos 15 a 27, é quando Jesus vai falar que vai pedir ao Pai para nos encaminhar um novo Consolador. E terminando aquele seu ensinamento, Jesus vai dizer: o Consolador que o meu Pai vos enviará, atendendo ao meu pedido, ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que tenho vos dito. E aí nós tivemos o advento
da codificação da nossa doutrina espírita por Allan Kardec. Esta doutrina que é uma ferramenta poderosa para o nosso êxito neste planeta escola, nesta pequena morada da casa do Pai. Antes de adentrarmos propriamente dito ao tema, eu queria relembrar os 5 princípios básicos, princípios fundamentais da nossa doutrina espírita. Primeiro, a existência de Deus. Segundo, a existência e a sobrevivência do espírito. Terceiro, a comunicabilidade dos espíritos. Quarto, a reencarnação, ou seja, pluralidade de existências. E o 5, a pluralidade dos mundos habitados, tema sobre o qual iremos tratar hoje. Só isso já mostra a grandeza de tudo que será aqui falado. Aprofundando um pouco mais esses nossos conhecimentos sobre os ensinamentos de Jesus, a primeira coisa que se coloca é: o que é a casa do Pai? E a resposta é muito simples. A casa do Pai é o universo infinito. Essa é a casa do Pai. Agora, e as moradas? O que vem a ser essas moradas, essas muitas moradas na casa do Pai? São os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos, tanto os encarnados como nós, neste presente estágio, quanto para os desencarnados, moradas correspondentes aos níveis de adiantamento em que se encontram. Então, essas são as moradas que nós temos na casa do Pai. E elas serão, como veremos, muito, muito amplas. Vamos dividir esta nossa exposição em 2 grandes partes. A primeira parte nós vamos falar das moradas do ponto de vista físico, aquilo que a gente pode ver, pode tocar, pode perceber através do tato, né? Enfim, aquilo que nos é tangível, né? E a segunda parte, nós vamos falar dessas moradas do ponto de vista espiritual, que lá nós iremos dividir em 2 partes. Mais adiante, retomaremos o assunto. Atualmente, os cientistas já mostram, através de vários e vários estudos, que nós, a Terra, né, fazemos parte de um sistema solar com 8 planetas. A Terra é somente um desses 8 planetas. Mas nós fazemos parte de uma galáxia. E a nossa galáxia tem cerca de 250 bilhões de estrelas. Sim, bilhões de estrelas. E os estudos avançaram e chegaram-se a conclusões científicas de que, na realidade, o universo tem cerca de até 250 bilhões de galáxias. Imaginem o tamanho disso. E eu vou me adiantar. Já em 2016, novos estudos demonstram que o universo pode ter até 2 trilhões, isso mesmo, 2 trilhões de galáxias, com cada uma com as suas 250 bilhões de estrelas. Então é uma coisa que é difícil para nossa mente compreender adequadamente. E a evolução permanece, lei do progresso em andamento. Agora, em maio, recentemente, meados de maio agora, foi anunciado por cientistas da Universidade do Havaí a descoberta de mais um planeta, já até batizado do Kepler 88d. Qual é a importância de mais um planeta? A importância é a seguinte: nós, no nosso sistema solar, dentre os 8 planetas, nós temos Júpiter, que é o maior de todos eles. Júpiter é tão grande que o raio médio dele é cerca de 11 vezes maior do que a Terra. Ele tem mais de 300 vezes o número de massa que tem a Terra. Portanto, é
um planeta gigantesco realmente. Mas este planeta descoberto agora, o Kepler 88d, ele tem 3 vezes o tamanho de Júpiter. Olha só como nós estamos evoluindo. Não podemos esquecer que tudo isso começou com o cientista italiano Galileu Galilei, que lá em 1609 ele mesmo preparou um telescópio para que ele pudesse observar o universo. E foi ele que deu uma grande contribuição para o desenvolvimento da astronomia. A NASA, em abril de 1990, portanto, 30 anos atrás, lançou um satélite com um telescópio mais moderno da época, que era o Hubble, e que esse telescópio está até hoje fazendo inúmeras fotos, mandando mensagens sobre o que ele recolhe do universo. Já houve uma série de missões para lá, tripuladas e não tripuladas, para fazer a manutenção desse equipamento, porque peças que estragaram, precisaram ser atualizadas, sistemas novos, né? E foi justamente as fotos retiradas, os dados, né? Na verdade não só fotos, os dados retirados por este Hubble em 20 anos que levaram os cientistas à conclusão que o nosso universo pode ter até 2 trilhões de galáxias. Então é realmente muito grande. Mas se nós aprofundarmos um pouquinho o que a doutrina espírita fala sobre isso aí, nós vamos ter que lá no Livro dos Espíritos, as questões 55 a 58, nós vamos ver que se fala da pluralidade dos mundos. E a questão 55, Kardec é muito incisivo, faz a seguinte pergunta para os espíritos: todos os globos que giram no espaço são habitados? E a resposta de Kardec, que eu vou ler aqui para vocês do Livro dos Espíritos, a resposta do Livro dos Espíritos para Kardec foi sim, e o homem da Terra está longe de ser, como o supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Há, no entanto, homens que se acreditam muito fortes, que imaginam que este pequeno globo é o único a possuir o privilégio de contar com seres racionais. Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo unicamente para eles. E aí eu convidaria a todos para lerem essas questões 55 a 58, que vai trazer enormes esclarecimentos para a gente sobre essas moradas, sobre essas pluralidades dos mundos. De acordo com o ensino dos espíritos ainda, os mundos estão em condições diferentes, né, uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento, superioridade ou inferioridade, né, dos seus habitantes. Dentre esses mundos existem aqueles, nós estamos aqui na Terra, existem aqueles que são mundos inferiores, existem aqueles que estão no mesmo nível da Terra e existem os mundos superiores. Então, se nós pensarmos, existe uma divisão bem clara de como isso se comporta. O primeiro mundo, né, dentro desse ciclo evolutivo dos planetas, é o mundo primitivo. É onde nós sabemos que vivem aqueles espíritos simples e ignorantes quando são criados, né? Que nós já ultrapassamos esse estágio para atingir o segundo estágio, que é um planeta de expiação e provas, que é o que vivenciamos no momento, e o exemplo da hora não nos deixa qualquer dúvida com relação a esse assunto. Mas já desde o advento da doutrina espírita, quando Kardec iniciou a sua codificação, ele já antevia uma nova era em que a Terra passaria a ser um mundo de regeneração.
E nós estamos nesse processo de transição, e com certeza não é essa pandemia que acabando nós teremos uma terra regenerada, não, não é isso. Mas com certeza são momentos que nós estamos vivendo que são importantes nesse processo de evolução gradual, de transição da Terra, do planeta de provas e expiações, para regeneração. Mas nós temos ainda os mundos felizes. E acima dos felizes, ainda nós temos o mundo chamado puro. Então estamos muito longe disso lá ainda, né? Mas só para a gente ter, no contexto, assim, uma coisa mais palpável, vamos ver. A Terra, né, um desses planetas, ela tem hoje cerca de 200 nações. A Organização das Nações Unidas reconhece 193 países, alguns outros órgãos, como a FIFA, por exemplo, ele diz que são 207 países, não importa. Os problemas de ordem políticas que fazem reconhecer ou não como país não nos interessam definitivamente, mas vamos tomar como se tivéssemos 200 nações. E dentre essas nações, vamos pegar o país, um país, o Brasil, essa nação brasileira, e vamos trazer para nós, para a gente fazer um examezinho. O Brasil tem uma morada vastíssima, né? E neste país nós temos 5.570 municípios. Supondo que cada município tenha uma cidade, né, maior, mais importante, mas nós temos aí os distritos, temos a área rural, tudo com pessoas também, com outras moradas, né? Mas vamos tomar como exemplo somente uma cidade. Então nós teríamos a possibilidade de moradas diversas no país. Nesses 5.570 municípios, cada cidade dessa, que é uma morada, possui lares. E cada lar desse é mais uma morada. E cada lar desse, que pode ter uma pessoa, 2, 3, 5, em tempos antigos, 10, 20, 30 ou até mais pessoas, né? Mas vamos considerar que cada pessoa é uma morada. Nós não podemos nos esquecer jamais que a centelha divina que existe em cada uma dessas pessoas é uma morada que nós temos. Então esta é a minha morada atual. Então eu tenho esta minha morada e eu tenho que trabalhar com esta morada, né? Então só por aí nós vemos que nós temos muitas coisas, poderíamos ampliar muito mais estas questões. Mas vamos passar então para a segunda possibilidade, como nós falamos, de morada, que é a morada espiritual. E a primeira vertente que iremos abordar é aquela que trata com relação aos níveis ou graus evolutivos das moradas de cada espírito, independentemente do plano de vida em que se situe, vale dizer, encarnado ou desencarnado. E é esta a razão de ser a humanidade constituída de diferentes ordens de espíritos, de acordo com o grau de perfeição que tenham alcançado. Está lá na doutrina dos espíritos também, no livro dos espíritos, as questões de 96 a 127, um farto material muito completo, esclarecendo todos esses detalhes. Vamos tomar tão somente alguns pontos que consideramos principais para falar dessas três ordens. Terceira ordem é a ordem dos espíritos imperfeitos, onde ainda esses espíritos estão muito agarrados, muito vinculados à matéria, onde o mal prevalece sobre o bem. É nessa terceira ordem que nós nos encontramos. Cada um com as suas dificuldades, cada um com os seus talentos, mas nós navegamos nesta terceira ordem
de espíritos. Os de segunda ordem já são considerados espíritos bons. E nessa segunda ordem ainda existem o mal. O mal ainda existe. Porém, o bem já sobrepuja o mal. Aqueles espíritos da segunda ordem, eles já estão vinculados ao bem, né? Trabalhando nesse sentido, tanto os espíritos da terceira ordem quanto os da segunda ordem, eles se valem da reencarnação para ir galgando aos poucos níveis maiores. Nós não vamos entrar aqui no mérito, mas cada uma dessas ordens são divididas em classes. Isso tudo está bem explicadinho lá no Livro dos Espíritos. Já os espíritos da primeira ordem, né, que são os espíritos puros, estes não necessitam mais de encarnação. E a terceira possibilidade que nós vamos ter ainda, a segunda vertente do ponto de vista espiritual, é a questão que nós temos do estado em que o espírito se encontra após ultrapassar a aduana da morte. Nós estamos vivos, daí a pouco o túmulo nos convida, né? E aí nós passamos para o plano espiritual. Nós não nos tornamos santos, como bem sabemos já, de uma hora para outra. A nossa evolução é gradativa. Então, se nós estamos vivendo uma vida voltada para o bem, buscando nos aprimorar, nós, ao passarmos para a erraticidade, e aqui vale um esclarecimento, erraticidade não é lugar, erraticidade é tão somente o tempo que existe entre a desencarnação e uma nova reencarnação. Essa é a erraticidade. Então nós podemos viver com alegria, com felicidade, com otimismo nessa erraticidade, ou então estarmos flagelados pelo orgulho, pela inveja, pela angústia, pela raiva, caso nesta nossa experiência ou os resquícios das experiências pretéritas, né, nós ainda tivermos arrastando essas más inclinações. Então, na verdade, cabe muito a nós, a cada um de nós, neste momento, semearmos da melhor forma possível, porque a colheita será nossa com certeza. Aqui, que já começamos a colher, todo dia semeamos, todo dia colhemos, mas também colheremos na erraticidade, né? Durante esse período que estaremos lá aguardando uma próxima reencarnação para nos aprimorar, porque lá também se estuda, lá também se aprimora, né? Então, nós sempre que comentamos esse tema, nós nos reportamos a mais uma grande obra básica também da doutrina dos espíritos, que é o livro Céu e Inferno, que Kardec vai mostrar na segunda parte. A primeira parte ele fala da doutrina, e na segunda parte ele dá exemplos, e exemplos de espíritos, né, que saíram, morreram através da morte do corpo físico, ascenderam ao plano espiritual, e aí nos diversos estados, porque eles saem daqui e depois dão um testemunho do lado de lá. Então nós vemos testemunhos dos espíritos felizes, dos espíritos medianos, dos espíritos sofredores, dos suicidas, dos criminosos arrependidos, dos endurecidos e daqueles que passaram por profundas expiações quando na carne. Ao todo, nós temos nessa segunda parte do livro Céu e Inferno 66 exemplos que são muitíssimos esclarecedores para todos nós com relação a este assunto. Então, de posse de todas essas informações, ainda que rasas, né, nós podemos compreender a extensão que o símbolo morada na casa do Pai representa.
os diferentes mundos do universo, os níveis de progresso moral e intelectual dos espíritos, as moradas nos planos físico e espiritual, ou seja, nós vamos entender de uma forma muito singela, mas muito profunda, de que tudo é belo, tudo é grande, tudo é venerável na casa de Deus. Essa é uma questão que não se coloca qualquer dúvida. Mas vamos fazer algumas reflexões sobre essas muitas moradas que acabamos de apontar na casa do nosso Pai. E essa pandemia de 2020, né? Novo coronavírus aí, trazendo tantas preocupações, tanta tristeza, né, pra gente. Será que nós, aqueles que podemos, né, e tem muita gente podendo neste momento refletir, outros tantos estão trabalhando mais do que nunca, né? Mas será que nós, aqueles que podemos, nós temos pensado na arrogância do homem em seguir afirmando até agora que ainda não há prova de existência fora da Terra, que tudo é só material e é aquilo que enxergamos com os nossos recursos limitados? E aí eu queria aproveitar e trazer aqui uma pequena passagem desse livro aqui, que é muito bom, é denominado Religião dos Espíritos. Esse é um livro da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel, e ele foi publicado em 1960. E ele traz orientações de Emmanuel em 91 reuniões mediúnicas que ocorreram em Uberaba, com a participação de Chico Xavier, que trata sobre questões, aprofunda, estuda questões do Livro dos Espíritos. E a questão 55, que nós falamos há pouco, é tratada aqui, num capítulo que se chama Pluralidade dos Mundos Habitados. E diz Emmanuel aqui: nos reportamos simplesmente ao campo físico observável pelos homens encarnados, acostumados, como é natural, ao raio reduzido da percepção que lhes é própria, sem nos referirmos às esferas espirituais mais complexas que rodeiam cada planeta quanto cada sistema. Olha só, ele já diz aqui que as percepções são aquelas que o homem pode perceber. Mas ele continua: vamos facilmente encontrar em todos os círculos cósmicos os seres vivos na afirmação de Kardec, embora a instrumentação do homem não os divise a todos. Então veja bem, desde o telescópio lá do Galileu até o Hubble, essa coisa que vem sendo atualizada, ainda assim nós temos muitos recursos que nos faltam para a compreensão da magnitude do universo, né? Mas será que nós temos refletido também como quão perverso tem sido o homem para com a natureza, neste abençoado planeta Terra, que nos valemos para evoluir espiritualmente neste momento? E sobre os exemplos da ganância financeira, algumas muito miúda, é verdade, as disputas dos poderes efêmeros, não só entre pessoas, mas em todos os níveis, entre todas as nações, em prejuízo de toda a humanidade, é tempo de reflexão, um momento singular para que possamos analisar essas questões e, sobretudo, nos enquadrar dentro dessas reflexões sobre como vimos trazendo a nossa vida até agora, o que estamos pensando e, mais importante, né, o que faremos depois, né? Agora, é momento também de alegria, não é só tristeza. Olha que oportunidade que nós temos de aprofundarmos essas nossas reflexões, né? Dessa grandeza, desse poder soberano de Deus.
alguns dias de trégua para a natureza e nós temos vistas a fauna e a flora tomar proporções admiráveis. Tartarugas aqui na nossa praia de Icaraí, ali próximo ao aeroporto Santos Dumont, flores lindíssimas nascendo em todo o planeta. Um episódio muito raro atualmente, que há muitos anos não ocorre, que são os cisnes rosados em Veneza, porque Veneza, uma atividade de barco, né, muito intensa, não permitia que os cisnes viessem pousar ali no mar. E agora, com as embarcações paradas, os cisnes voltaram. Uma fotografia linda. E os rios e mares muito mais limpos, o ar mais puro, o firmamento mais visível à noite. Na nossa própria cidade nós podemos ver isso, em noites estreladas. E esta semana agora via eu uma fotografia via satélite mostrando o mapa da Terra, considerando o grau de poluição, como aquilo estava coberto por poeira de poluição, por fumaça. E agora, depois desses dias, a mesma fotografia do mesmo lugar, com uma limpeza admirável. Então temos coisas assim para comemorar, né? Quanta alegria e esperança podemos guardar em nossos corações ao vermos, ao vivenciarmos situações de tanta fraternidade, de tanta solidariedade, de abnegação do serviço ao próximo, retratando na prática, no suor, aquilo que é o mandamento divino que Jesus nos trouxe, de amai-vos uns aos outros, amar o próximo como a si mesmo. Olha que maravilha que nós temos neste momento para comemorar também. E aí, nós podemos pensar um pouco, né? Quais têm sido esses nossos pensamentos? Vamos entrar agora, fazer um mergulho, né, no nosso íntimo e vamos pensar o que brota dos nossos pensamentos. Quais são os sentimentos que nós nutrimos? Quais são os projetos concretos que nós já podemos planejar para o período pós-pandemia, à luz da doutrina espírita, né? No sentido do combate aos nossos vícios, às nossas imperfeições, no desenvolvimento daquilo que temos de melhores, do potencial talento que já temos, ou não só potencial, mas aquele talento que efetivamente já reconhecemos, humildemente, mas podemos reconhecer sim, por que não, nossos talentos. Mas o que nós estamos fazendo com eles em benefício da humanidade? Então este é o convite que fica para a gente pensar por esses dias. E assim, congregados, nós que estamos neste momento, em nossas almas, e vinculados ao mais alto, façamos a nossa prece de encerramento. Para louvar a Deus pela grandeza e pela beleza do universo. Para agradecer a Deus pela oportunidade que nos dá nesta casa que ora moramos, que é que necessitamos. Agradecer a Jesus que com o seu Evangelho de amor nos mostra o caminho a trilhar. Agradecer a Francisco de Assis
espiritualidade que trabalha e que nos impulsiona em nossa casa espírita para todas as tarefas em que procuramos direcionar para o bem do próximo. Mas nós pedimos, Pai de misericórdia, Jesus Consolador de nossos corações, Espíritos amigos que laboram em todo o plano do orbe terrestre, que neste momento nos socorram os encarnados e os desencarnados, e que nos dê força para superarmos o atual estágio em que nos encontramos, para que saiamos deste momento tormentoso, revigorados, com esperança, com bom ânimo, para enfrentarmos os nossos novos desafios, a fim de que possamos, pouco a pouco, conquistar moradas mais luminosas na casa do Pai. Que assim seja, graças a Deus.